E você chegou lá, falava espanhol já? Achava que falava, né? Sim. Todos nós achamos. Mas entendia tudo. Não se puede, não se puede. Entendia tudo, lia bem, escrevi, acho que ainda escrevo mal, porque acho que a gente fala melhor que escreve sempre. Mas eu fiz umas aulinhas de conversação aqui, uns 4 meses antes de ir. Então cheguei lá achando que falava, até perceber que não. E para chegar aí a falar o catalão? Vamos pulando etapa para estar no mesmo assunto. Porque hoje o seu catalão tá fluente, você gravou com o Piquet outro dia, foi engraçado que ele olhou para você e falou, que esse cara tá falando a minha língua. Né? O negócio Cara, mundo, isso, né, cara? Essa é a repercussão mundial. Isso é um outro capítulo, né? Vamos parar e vamos falar sobre isso, então. Não sobre o Piquet, então, vamos falar sobre o idioma catalão. Depois a gente... porque não é fácil. Eu tenho facilidade com a língua também, vejo as coisas em catalão, para mim é um meio grego aquilo ali, apesar de ter uma semelhança. Inicialmente você pega alguns contextos, ainda mais porque eu aprendi dentro do futebol, então assim, você sabe sobre o que a pessoa está falando e tal. Eu nunca fiz aula de nada, eu falo catalão, inglês e castelhano, e sem fazer aula, deve ser por isso que eu não falo nenhum tão bem como eu deveria. Não, fala. Mas, e com 1 ano e meio, 2 anos, eu entendia bem, mas assim, 2 anos lá, comecei a entender bem. E quando me chamavam em televisão, eu me atrevia a falar. Mas eu sempre falava melhor em TV do que em conversa de amigos. Porque quando uma pessoa está te fazendo uma pergunta, você tem tempo para pensar. E você consegue construir um discurso dentro do que você quer. Então eu conseguia, numa TV, conversar. Em roda de amigos, não. E aí, depois de muito tempo, ela começa a falar melhor. Você tem gíria, você tem um monte de Fala coisa. rápido, interrompe, tem que mudar raciocínio. E para você ser carismático, você tem que se comunicar rápido, né? Não dá para fazer uma piada daqui a 30 segundos. Então era mais difícil e tal. Aí hoje já acontece, às vezes, estar conversando o cara da Barça TV, e sei lá, o André Linares, o cara da ESPN, um outro jornalista brasileiro que fala castelhano, e a gente conversando em catalão, sendo que tem um outro brasileiro, só tem um catalão, tem 2 brasileiros, e que não fala. E com ele a gente fala em castelhano e entre a gente fala catalão. Porque realmente é uma coisa que eles falam lá e é verdade. Depois que você fala com uma pessoa nessa língua, você não consegue mais tratar ela em outra. Assim como tem gente que eu converso há 7 anos, que é catalão e eu só falo em castelhano. Porque a primeira vez que eu conversei com a pessoa foi em castelhano. Aí então, fica essa então memória. você cria um pouquinho essa regra, e é um costume que eu também não consigo tirar, de que se eu conversei primeiro com o Elton em catalão e com você em castelhano, eu vou falar com ele a minha vida inteira em catalão, com você em castelhano, ainda que todos falem a mesma língua. Agora vamos lá. Agora vamos. Então. Pô, estão falando até que você é o pivô da separação do Piquet da Shakira. Porque ele ficou apaixonado por você naquele momento, né, cara? Não ficou? Ficamos. Eu também ficaria. Eu também ficaria. Ficamos. Mas, porra, foi demais aquilo, né, cara? Foi. E assim, viralizou aqui e lá por motivos diferentes. Lá também viralizou. Sim, mas lá porque o catalão e tudo que é na Catalunha é muito politizado, por conta da situação da independência. Então, quando um estrangeiro se dispõe a falar catalão, é uma pessoa muito identificada com o local. Eu falo por respeito. Eu queria que um gringo viesse aqui que falasse português, ainda que ele trabalhasse numa empresa que permita que ele fale a língua dele. Então, eu falo por respeito, para eu ter 100% da experiência também, para eu conseguir interagir com todo mundo, entender tudo que está ao meu redor. E lá viralizou por isso. Fala, olha como o catalão não separa as pessoas, como une as pessoas. Foi matéria de televisão, de coluna de jornal. Foi, assim, teve uma importância grande para o momento que eles vivem. E aqui no Brasil foi porque nos pegamos, né? Nos pegamos. Mas, pô, é verdade, vocês pegaram depois. E eu não tinha notado por isso. Eu tuitei, assim, as pessoas viram porque eu coloquei. Tanto que o que viraliza é o antes da entrevista. O vídeo não tem uma pergunta que eu fiz pra ele. Só que o que acontece é, muita gente fala, ai, tadinho, ele tava nervoso de entrevistar o Piquet e tal. Cara, eu estou nervoso em todas as entrevistas. Se é pra entrevistar o Nelson Semedo, eu fico nervoso. Não porque são os jogadores do Barcelona e tal. Porque é depois do jogo. Nós estamos muito estressados com o jogo. Muito estressados. O jogo é estressante pra gente, porque a gente tem que entender do jogo, entender das perguntas que a gente vai fazer. E outra coisa, o cansaço mental também, né? Você chega 3 horas antes, E é o Piquet, cara. 3 horas antes. Muito mais que Chega isso, 10 horas antes. E é o Piquet, pô. E é o Piquet. Não, mas foi assim. Foi um jogo em Eindhoven. Era Barcelona-PSV. O Barça ganhou de 2-1, abriu 2-0. Messi e Piquet marcaram e o PSV fez um gol no finalzinho. Impressionou muito o Barça. Então tinha um estresse dos jogadores e tal. E nas flash interviews, a gente sempre pede os convidados que a gente quiser. Por contrato, eles têm que trazer pelo menos um de cada time. Então eu sempre peço Messi, Piquet, Suárez. Nunca vem. Esses caras não dão entrevista normalmente e tal. E pra mim sempre vem os brasileiros. Coutinho, Arthur, eram os que estavam na época. E eu tinha pedido o Irving Lozano, que agora tá no Napoli, que era a grande estrela do PSV e tal. E são uns caras de 1,70 m.
Então, como eu não tenho cinegrafista, eu deixei o tripé e a câmera posicionado, eu tenho 79 na minha altura, eu era o mais alto, o teto é a minha cabeça. E a gente tem que olhar tudo, cara. Então a gente tem lá um aparelho que é tipo uma Live View, que é um Teradek, que pincha 6 modems e tem que ver se os modems estão funcionando e tal. E fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, colocando o tripé, colocando na altura, e a produção fala, cara, o modem 4 e 5 não estão funcionando. Pô, coloca, tira de novo, sopra, tipo videogame antigo, essas coisas. Tipo Atari. Tipo Atari. E aí Aí vem o assessor do Barça. Tudo isso assim, lá pelos 43 do segundo tempo, que quando acaba o jogo, tem jogador que vai tomar banho e tem jogador que já vem direto do campo. Apita e tal, não sei o quê. Eu tava no meio disso, vem o assessor do Barça. Marcelo, o Gerard vai para tu. O Gerard vai vir para você. Pô, legal. Só que o Gerard tá atrás dele. O Piquet tá vindo. Pô, aí monta tripé, cai o negócio e tal. E ele já tava me esperando há muito tempo. E aí, pô, já tava uma situação chata. Eu falei, Gerard, bonanit. Aí ele, bonanit, para mim catalão o quê? Se puder, me agrada para lá catalão e tal. E aí, a partir daí, é um show. Ele relaxa também. Ele esquece da pergunta, ele toca meu ombro. Duas vezes. O cara foi tocado 2 vezes pelo Piquet. Mas tem um momento que nós nos esquecemos da pergunta porque a gente fica entretido no negócio do idioma. E depois disso, ele me trata bem assim, mas lá não existe interação com o jogador. Nós vemos um treino por semana, 15 minutos. Tem 2 campos principais no Barcelona. A gente fica numa arquibancada, eles treinam no segundo campo, que é para ficar longe das imagens, para ficar longe das câmeras, para não pegarmos leitura labial, para não pegarmos detalhes e tal. Enfim, ficam lá do outro lado. Então a gente não tem o dia a dia. E aí tem uma janela para fazer entrevista, sim ou não? Não, o jogador só dá entrevista antes de jogo de Champions. O jogador não dá entrevista. La Liga não, nada? Liga não. Nem pós-jogo? E aí é numa sala de imprensa, é uma entrevista coletiva. Não. E aí, assim, flash interview. Flash interview, os detentores de direitos têm um jogador depois do jogo. Mas não tem as entrevistas aqui semanais, essas coisas. Não é? Eu vi o Domênico aqui outro dia, e o Domênico falou, não, porque eu tive que atender telefonema numa festa e tal. Eu falei, gente, lá assessor nem liga, nem atende, não existe assessor de imprensa. Ele obrigou o Ronaldinho Gaúcho a dar entrevista toda semana. Não existe. É um outro mundo lá já, infelizmente. Mas é um outro mundo. E aí, assim, encontrava, sei lá, saída de jogo no estádio, assim, eu numa flash interview, ele passando para dar outras entrevistas, aí ele brincava com ele, brasileiro e tal, não sei o que e tal. E já fiz outras exclusivas com ele, assim, de pós-jogo e tal. Ele chega meio rindo, eu falei, o que a gente vai fazer hoje? Eu falo, cara, agora... O que viralizou é certo, ele viu isso. Mas a TV hoje pede para fazer em castelhano, porque a TNT México também transmite. Ele sabe que viralizou, ele sabe, ele gosta também, acho que às vezes mais ou menos. Mas a gente tem TNT México, então se eu faço em catalão, a TNT México tem que alguém traduzir e tal. E as nossas entrevistas vão ao vivo, a gente tem alguém lá traduzindo. E quem está traduzindo não fala catalão, fala castelhano. E aí a última que eu fiz com ele, eu falei, cara, eu tenho que te fazer em castelhano. Ele não liga, nenhum catalão se importa e briga por ter que falar castelhano. Nenhum, não existe Não tem uma turma mais radical, não? Às vezes isso até se reflete dentro do clube, não tem isso? Não. Às vezes o assessor me pergunta, Marcelo, quer alguém em catalão? Eu falo, claro, porque dos capitães, 3 são catalães. Piquet, Busquets e Sérgio Roberto. E o Jordi Alba também é catalão, os 4 são, mas o Jordi Alba não gosta de falar catalão. Então, claro que eu quero falar com os capitães, porque se não vier, eles vão me trazer o Nelson Semedo. Nada contra o Nelson Semedo, mas não é um baita personagem. Segunda vez que você cita. Porque eu só fico mal com um, sabe? Eu não preciso ficar mal com 2 caras. Só fico mal com... Mas por isso, então, eles falam, quer alguém em catalão? Eu falo, quero. Se puder, Piquet e Busquets, encantado. Semedo vai fazer um gol um dia, vai lá, chupa Marcelo Beck. Eu tenho uma boa com Semedo. Em catalão, hein? Eu tenho uma boa com Semedo que eu não sabia falar gol contra. Ele tinha feito um gol num jogo, ele veio para entrevista pra mim, que ele sempre vinha. E é autogolo em português de Portugal. E eu não sabia. Aí eu falei gol contra ele, gol em própria porta, que é em castelhano. Ele não entendeu, aí a gente, em algum momento, a gente conseguiu chegar que era autogolo. O gol que não foi seu, foi do cara, ele, um autogolo. Foi o meu áudio com o Semedo. Agora, só uma pergunta antes de isso você. Isso foi falta de jogar. O que aconteceu mesmo, então, com o Piquet e com a Shakira, que todo mundo quer saber? Então, você sabe que me procuraram de veículos grandes do Brasil para dar entrevista sobre isso. Falei, cara, eu não posso brincar com isso, porque acho que é uma separação que tá meio traumática, aparentemente com uma traição envolvida e tal. Então, assim, não tem clima para brincar. E outra coisa, daqui a pouco eu preciso entrevistar o Piquet, então eu não posso virar um jornalista de brincadeiras e de fofoca com ele e tal. Léo Dias. Mas assim, separaram. Aparentemente o Piquet tá com outra menina e tal, já tinha isso há mais tempo, separaram. Cara, eu tô de cara, aqui no site procurando.
Fala sobre isso, Vê se pô. pode. Poxa vida. Não, eu queria saber mais detalhes da repercussão dessa entrevista nessas questões Mentira, políticas. você quer saber a fofoca? Não. A repercussão da entrevista mesmo ali, como que foi pra você mesmo, até na rua teve algum tipo de, poxa, você é o brasileiro que fala catalão. É exatamente isso. Como que foi? Foi exatamente isso aí. As pessoas me conhecem lá. Lá não acontece assim muito de ir em restaurante, me pararem. Tal. Acaba que o restaurante que eu mais gosto, eu já vou nele tantas vezes, que o dono é um torcedor do Barcelona fanático, e eu tenho muita dificuldade de jantar. Porque ele fica na mesa conversando de Barcelona a noite inteira comigo, e a gente não consegue Você que fazer é do outra coisa. meio, igual a gente escuta aqui, você que é do meio, você que tá lá dentro, Você que tá lá entende. dentro, você que sabe. Cara, outro dia eu liguei pra reservar o restaurante, e ele atendeu, e a ligação foi 15 minutos, conversando de futebol. Mas o cara é agradável. assim, Muito, se você muito, gosta muito do legal. restaurante. Não, e você tem que entender o cara também. Ele vai lá e dá uma A chance bebida dele de ouvir o amigo cortesia. dele contar. É Mas legal aí, isso. então existe essa questão. Existe. No estádio, eu sou mais reconhecido, porque aí é claro que é um ecossistema de pessoas que gostam de futebol e tal. Então tem muitas vezes que falam, pô, você é o jornalista brasileiro que fala catalão, não é? Exatamente o que você falou é o que acontece. Então eles lembram de mim por isso. Pô, teve notícia do Neymar, notícia do Messi, outras notícias de outros jogadores que chegaram a sair, e tal, notícia do Luiz Henrique saindo. Ninguém lembra, assim, lembra, mas me perguntam, me param por ser o jornalista brasileiro que fala catalão. Até porque, não só por isso, pela entrevista, mas durante 2 anos eu fui comentarista de TVs de lá. Comentarista da TV3, da TV Espanhola, e faço ainda participações quando tem tempo. No ano passado eu comentei a Copa América em catalão e tal. Então eu também sou participante, colaborador da mídia de lá. Então fixou que eu sou o estrangeiro que fala catalão.